Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Gisele Castro, sou professor da Universidade Federal da Paraíba e estamos aqui com mais um vídeo sobre a aula de Bioquímica 2 do curso de Medicina Veterinária da UFPB. E hoje a aula vai ser sobre bioquímica dos tecidos, né? A gente vai abordar hoje essa pergunta, né? Como o corpo é formado? A gente sabe que o corpo é formado de órgãos, de sistemas, não é? E esses órgãos são formados por tecidos. Então, durante o processo de formação do feto, né, o desenvolvimento do embrião, a formação do feto, esses tecidos são formados, esses órgãos são formados, esses sistemas são formados. E depois que é tudo formado, a gente tem o nascimento do filhote ou do bebê, né? E ainda continua esse processo de desenvolvimento. Então, a aula de hoje a gente vai ver justamente como acontece esse processo e, principalmente, quais são os principais tecidos que são formados no corpo do animal, né? Quais são os mais importantes, quais são os mais que a gente tem que saber. Bom, então, tecido, por definição, é o conjunto de células de origem comum, igualmente diferenciadas, para o desempenho de certas funções em um organismo vivo. Então, se você tem aqui o exemplo dessa foto, né, o anfíbio, e esse anfíbio, por menor que ele seja, né, pode ser uma pererecazinha, ele tem diferentes tecidos, diferentes órgãos que responsáveis por diferentes funções no organismo do animal, com um objetivo só, que é manter o equilíbrio, manter a saúde, manter as funções orgânicas em estado normal, não é? Então, no caso de qualquer ser vivo, qualquer organismo vivo, né, que seja pluricelular, que seja um organismo, a gente vai falar aqui dos mamíferos, né? Os mamíferos são as espécies que a gente mais tem, mais desenvolvida no reino animal. Então, os mamíferos, eles têm os órgãos e os tecidos bastante desenvolvidos, e algumas espécies são bem próximas do ser humano, né, em termos de células, em termos de tecido e em termos de função. Então, o tecido é um conjunto de células, e essas células desempenham diferentes funções, elas não são iguais sob o seu ponto de vista morfológico. Essas células, além da morfologia diferente, ela tem funções diferentes, né? Então, aqui é só um exemplo de alguns tecidos que o organismo vivo tem e que são importantíssimos no desempenho das funções orgânicas de maneira geral, né? Então, aqui alguns tecidos, como, por exemplo, a pele, que é um tecido chamado de epitelial. Ela tem a função, né, sensorial, tem a função de fazer uma barreira, né, de proteção. O tecido ósseo, que faz parte do sistema locomotor e do esqueleto. O tecido nervoso, que faz parte, né, de conduzir os impulsos nervosos através das células chamadas de neurônios. O tecido sanguíneo, que ele tem uma particularidade muito importante, né, que ele é líquido. É o único tecido no nosso corpo que é líquido, onde as células podem, né, serem transportadas para todos os outros tecidos. O tecido cardíaco, muscular cardíaco, o coração é um músculo, né, que bate, contrai e relaxa, desde do feto até a parte adulta. Então, ele vive em movimento, vive batendo em trabalho constante, né? Esse é o único tecido que não pode parar, que se ele parar, tem morte instantânea, né? O cérebro, nenhum tecido pode parar, na verdade, né, gente? Mas o que eu digo é que se o cérebro parar, o músculo cardíaco e o cérebro são os dois que, se pararem, a gente tem ausência de vida na mesma hora. Um é morte cerebral, o outro é morte somática, né, do corpo. E assim vai, né? Os músculos, de maneira geral, sem ser coração, que é chamado músculo estriado esquelético, que faz parte do sistema locomotor, né? Que é muito importante. A musculatura lisa, que não faz parte do sistema locomotor, mas é uma musculatura que controla as contrações, por exemplo, de artérias, de esfíncteres, né? O tecido germinativo, no caso aqui o testículo, que é o macho, mas pode ser também os ovários, no caso das fêmeas, o útero, né? Então, a gente tem aqui
uma variedade muito grande de tecidos que se especializam e têm morfologias diferentes e funções diferentes, né? Então, a gente vai ver aqui, lógico que a bioquímica, ela não pretende estudar todos os tecidos, porque isso é outra disciplina, chama histologia, né? O estudo dos tecidos. A bioquímica vai trazer, então, como eles são formados, o ponto de vista das células, o ponto de vista das diferenciações, dos principais tecidos, né, que são formados durante a fase fetal. Bom, então aqui nós temos ainda, como eles são formados na fase embrionária e na fase fetal, tudo começa então com a fecundação, né, do espermatozoide ao óvulo, formando então o ovo. E esse ovo, através de divisões celulares sucessivas, que vocês também viram isso lá na embriologia, né? Isso aqui é só uma revisão do que vocês já viram. A partir da formação da mórula, que é as subdivisões desse ovo, eles continuam dividindo, formando a blástula, e essa blástula, na verdade, ela forma uma cavidade interna. Aqui nós temos um corte transversal da blástula, mostrando que esse conjunto de células começa a formar uma cavidade interna chamada de blastocele, e essa blastocele continua ainda se dividindo através de um processo que a gente chama de gastrulação, formando então os folhetos germinativos, ectoderma, a parte de fora, né? Então a palavra, o prefixo ecto significa fora. A parte de dentro, endo, né? Então endo significa dentro. Então o endoderma se invagina, formando o diblástico, onde nós temos duas camadas, a de dentro e a de fora, e essas camadas, né, começam, então, a se diferenciar para a formação de todos os outros tecidos. Aqui o diblástico é muito comum nos coelenterados, e nos outros animais começa a formar triblásticos, são três camadas, né? O ectoderma, o endoderma, que já tem no diblástico, e agora nós temos também o mesoderma, que é essa parte do meio. Então, no caso do triblástico, né, que divide essas três camadas, a camada do meio, mesoderma, a camada de fora, ectoderma, e a camada de dentro, endoderma, vão se dividir, vão começar a se agrupar e começam, então, a especializar os tipos de células, começando pelo tecido nervoso, depois pelo esquelético e assim vai. A gente vai ver isso, né? Mas o mais importante é que nos mamíferos, nos outros animais, né, não mamíferos também, os répteis, as aves, eles começam a dividir e diferenciar essas três camadas, e essas três camadas vão originar, portanto, todos os tecidos corporais do animal, né? Seja ele animal humano ou não humano, não é? Bom, então essas três camadas, né, endoderma, mesoderma e ectoderma, eles são os tecidos do corpo de folhetos embrionários, né, onde vão formar todos os tecidos. A camada de fora, né, de dentro, desculpa, que é o endoderma, ele é original os tecidos epiteliais ou parênquima, que a gente vai ver, né, esses tecidos que revestem os nossos órgãos e também a nossa pele. O mesoderme, ele vai originar os tecidos conjuntivos ou mesênquima, porque as células dos nossos tecidos, elas não ficam soltas, a não ser no sangue, onde o tecido ele é líquido e, né, tem a função de penetrar e irrigar todos os outros tecidos. Então, com exceção do sangue, a gente tem as células do nosso tecido sempre num tecido conjuntivo, num tecido que a gente chama de sustentação. É esse tecido que vai sustentar as células junto com as outras estruturas do tecido, que são os vasos sanguíneos e o tecido nervoso, não é? E, por fim, o ectoderme, que origina... E o tecido ectoderme, né, que é a camada de fora, que vai originar o tecido nervoso e a pele, né? Então, esses três tecidos, eles vão se diferenciar, se dividir e formar, portanto, os tecidos que a gente chama de primários.
Quem são os tecidos primários? São os tecidos que são formados, como o próprio nome está dizendo, primeiro no nosso corpo, né? Existindo, portanto, uma ordem que a gente vai falar depois, que começa pelo tecido nervoso. Mas os tecidos primários são os tecidos principais que são formados primeiros, e eles sustentam todo o nosso corpo, que são o tecido epitelial, que reveste a superfície dos órgãos, né? Seja ela um órgão interno ou externo, como a pele. Então, vai revestir as superfícies. O tecido conjuntivo, que sustentam e ligam os tecidos, então, como eu acabei de falar, né? O tecido conjuntivo é aquele tecido que mantém as células ali unidas e ligam outros tecidos. O tecido muscular, que é especializado na contração, seja essa contração do sistema locomotor, né? Então, eu estou fazendo aqui um processo de contração do meu braço, então, do sistema locomotor, ou contração de outras estruturas que não têm a ver com o sistema locomotor, como é o caso dos esfíncteres. Esfíncter anal, o piloro, o cárdia, né? São o próprio sistema digestório, né? Não é locomotor, mas ele tem contração. Os movimentos peristálticos têm contração. E o tecido nervoso, que conduzem os impulsos nervosos para controle de todo o nosso corpo, através dos neurônios, não é? Então, aqui, nós temos, por exemplo, um esquema mostrando em apenas um órgão todos os tipos de tecidos primários. Então, aqui é a foto do estômago, e aqui é o corte transversal do estômago, e aqui em maior aumento, mostrando as camadas do estômago. Então, de dentro para fora, o estômago é formado por uma camada epitelial, que é a parte de dentro do estômago, onde eu tenho aqui a mucosa do estômago, né, com as suas projeções de membrana, fazendo parte, então, do processo de digestão, de quebra dos nutrientes que são ingeridos pelo processo de alimentação. Depois, vemos a camada de tecido conjuntivo, com as fibras colágenas, né, como vocês estão vendo aqui. Mais profundamente, nós temos uma camada de tecido muscular. A gente sabe que o estômago ele tem um movimento, né, para poder justamente fazer a movimentação do alimento. Então, o alimento ele chega aqui nessa parte superior através da condução do esôfago e ele cai nessa cavidade que é o estômago. E quando o alimento já foi pré-digerido através do processo da ação do ácido clorídrico, esse alimento pré-digerido ele tem que ser encaminhado para a absorção dos nutrientes através do duodeno, né? Através do intestino. Então, esse movimento do alimento ao recepcionar e ao ser encaminhado, ele é feito através da musculatura, que é o tecido responsável, como a gente viu aqui em cima, né? O tecido responsável pela contração, né, dos órgãos e do sistema locomotor. Então, essa camada ela é responsável pela contração. Quando o estômago contrai, ele direciona esse alimento para o intestino e assim segue, né, para a absorção desses nutrientes. E, por último, uma camada de tecido também de revestimento, mas também entremeada junto à musculatura, o tecido nervoso. Então, o tecido nervoso, ele vai justamente inervar toda essa musculatura que vai comandar as contrações. Então, por exemplo, existe uma doença, né, onde, no esôfago, no caso, não é no estômago, mas no esôfago, que é chamada megaesôfago, onde eu tenho tecido muscular, mas eu não tenho tecido nervoso. Há uma lesão no tecido nervoso. E qual é o resultado disso? O esôfago não consegue ter contrações, não consegue ter movimentos peristálticos. E com isso, ele dilata, né, e dá origem ao megaesôfago. Então, o que a gente pode perceber? E vocês já devem ter visto isso lá na fisiologia, né? O tecido muscular, ele é controlado pelo tecido nervoso, onde tem a placa motora, lembra disso? A placa, que é o final dos dendritos, o final do neurônio, onde se ligam ali, através de um processo neuroquímico, de neurotransmissores,
há, portanto, a contração desse músculo induzida pelo tecido nervoso, né? Então, você vê que apenas um órgão, nós temos todos os tecidos chamados de primário, divididos em camadas e controlados através de uma junção, né, de funções em um só órgão, não é? Bom, aqui, então, nós temos um esquema, um outro exemplo, que essas funções todas se ordenam através dos tecidos primários, né? O tecido, aqui é um braço de um ser humano, mas isso pode ser facilmente projetado para um membro de um animal. Então, nós temos a pele, que é o tecido de revestimento do braço, nós temos o músculo, o tecido de locomoção desse membro, nós temos ainda o tecido nervoso, que faz os movimentos de contração da mão e do braço, não é? E nós temos um tecido conjuntivo que faz a ligação dessas estruturas e a sustentação dessas estruturas, e especificamente o tecido locomotor, ele vai ter o tecido ósseo, o tecido cartilaginoso, que não é considerado primário, mas que contém tecido fibroso também de sustentação primária, né? Essas células do tecido ósseo e do tecido cartilaginoso, elas não ficam soltas, elas precisam de uma sustentação. E essa sustentação, quem dá é o tecido conjuntivo, não é? E, por último, o tecido sanguíneo, que vem irrigando todos esses componentes, porque sem nutrição, esses componentes não vivem. E quem leva e traz essa nutrição? O sangue, né? Que leva o quê? Oxigênio, água, vitaminas e minerais e, principalmente, glicose, que vai ser utilizado como fonte de energia para esses tecidos. Então, esses tecidos só ficam nutridos e vivos porque existe circulação sanguínea nesses tecidos. Fazendo só um parêntese, né? A cartilagem é um dos poucos tecidos que não tem irrigação sanguínea, porém, ele é nutrido através do líquido sinovial, que é um derivado do plasma, né, do sangue, que vai fazer com que os nutrientes entrem no líquido sinovial e, consequentemente, no tecido cartilaginoso por um processo de difusão desses nutrientes e não por vasos sanguíneos, né? Então, o tecido cartilaginoso não tem vasos sanguíneos, mas ele é nutrido da mesma forma que os outros tecidos, né, que têm vasos sanguíneos, através do aporte, né, do sangue que vai ser distribuído por esses tecidos, ok? Então, aqui, a gente vai falar especificamente desses tecidos, mas de maneira muito rápida, porque, na verdade, o objetivo aqui é só relembrar quais são esses tecidos primários e como é que eles se constituem no corpo do animal, né? Então, nós temos aqui, nessa foto desse lado, o sistema nervoso chamado de central, formado pelo cérebro, cerebelo, todas as estruturas, né, da calota craniana, e ele se prolonga através da medula, chamada de medula espinhal, onde estão as projeções, né, dos neurônios, e a partir desse sistema, que a gente chama de central, ele se subdivide, ou se projeta, melhor falando, né, através de orifícios, né, presentes aqui na medula espinhal, ele se projeta levando inervação a todos os órgãos, fazendo, portanto, o sistema nervoso periférico. Então, ele se projeta e, através dos seus axônios, ele vai, então, inervar todos os órgãos. Então, a gente tem aqui, né, de um lado, o sistema parasimpático e o outro lado, o sistema simpático, através da estimulação ou da não estimulação desses órgãos a trabalhar. Então, nós temos aqui o sistema nervoso irrigando os sistemas sensitivos e motores, né? Então, temos aqui, por exemplo, o olho, né? O coração, as glândulas, o pulmão, o estômago e assim vai, né? E aqui nós temos, portanto, o esquema do neurônio, formado pelo corpo celular, onde tem o núcleo da célula, e também o axônio, que é a projeção dessa membrana, fazendo por onde, né, o nosso estímulo neurológico é conduzido através para os órgãos, né? Esse aqui, no caso, é o neurônio motor, que vai inervar, então, os músculos para poder ter a contração, e, nesse caso aqui, os neurônios sensitivos,
onde vai ter, portanto, a função sensorial dos nossos órgãos, né, e dos sentidos. O tecido primário é epitelial, como a gente falou, ele reveste todos os nossos órgãos. A pele, né, que é o maior órgão do corpo humano e do corpo dos animais, ele reveste de maneira externa, então nós temos um tecido epitelial revestindo a pele, e também esse epitélio ele reveste todos os nossos órgãos internos. E ele, portanto, pode ser, como vocês já estudaram isso lá na histologia, pode ter várias formas, pode ser achatado, que a gente chama de pavimentoso, ele pode ser alongado, como a gente chama dos cilíndricos, né? Ele pode ser quadricular, como a gente chama de cúbico, ele pode ser dividido em apenas uma camada, ou ele pode ser dividido em várias camadas, como a gente chama do estratificado, ou pseudoestratificado, né? Então, vocês já viram isso na histologia, a gente está só recordando que esse tipo é o tipo de tecido chamado de epitelial. O tecido ósseo, que também é um tecido muito importante, que é o tecido primário, né? Ele vem formando nessa ordem, primeiro o tecido nervoso, depois o tecido muscular, depois o tecido ósseo. Então, o tecido ósseo, né, que é formado pela mineralização de um tecido mole. Então, a gente tem dois tipos de tecido que mineralizam, que é o ósseo e os dentes. Há o depósito de cálcio, né, de hidroxapatita, em tecidos moles, fazendo um processo de mineralização, conferindo, portanto, uma característica de dureza a esse órgão, né? Mas ele é formado também por tecido conjuntivo, por proteínas, por células da medula, e aí já é um outro tipo de medula, não é espinhal, como a gente falou anteriormente, mas é a chamada medula óssea, que fica dentro do osso, chamado vulgarmente de tutano do osso, onde produz todas as células do sangue, né? Mas essas células do sangue, que são produzidas dentro do osso, elas têm que passar pelo osso. Então, o osso, ele tem que ter... O osso é fantástico, né? Depois do sistema nervoso, é o tecido que eu mais admiro, porque ele tem que ter uma dureza, uma capacidade de aguentar o peso do animal e de não fraturar em condições fisiológicas, né? Ao mesmo tempo que ele tem que ser todo perfurado para as células que são produzidas dentro dele saírem para o sangue, né? Então, ele é um osso que, apesar da dureza, ele é todo perfurado. E isso que é interessante no osso, né? Porque ele tem uma função importantíssima, não só de locomoção, como de produção de células, mas, ao mesmo tempo, ele tem que ter uma microanatomia que permite a passagem dessas células, não é? E o sistema muscular, que vai integrar, né, não só a parte locomotora, mas também o interior dos nossos órgãos. Na parte locomotora, ele é chamado de estriado, assim como ele é chamado do coração, porque tem uma função de contratibilidade muito importante. Então, tanto a musculatura estriada locomotora, né, e a estriada cardíaca, ela tem, portanto, essas estrias que caracterizam essa musculatura estriada, que é dividida em cardíaca e esquelética, a esquelética do sistema locomotor, a cardíaca do sistema, né, do coração, do sistema cardíaco, que impulsa todos os vasos, o sangue através dos vasos sanguíneos, e a musculatura lisa, que vai fazer a contratibilidade dos nossos órgãos internos, como eu já expliquei anteriormente. Movimentos peristálticos do intestino, movimentos do estômago, movimentos do esôfago, e como também das glândulas e dos esfínteres, né? E de outros tecidos que não vêm ao caso agora. E, por último, o tecido conjuntivo, como eu falei para vocês, né? É chamado também de tecido fibroso, porque ele é um tipo de tecido que as proteínas, né, que é o colágeno, que é a proteína base do tecido conjuntivo, ela está em forma de filamentos, em forma de cordões. E esse tecido conjuntivo, ele é subdividido primeiro em dois, o tecido propriamente dito e os tecidos especiais. O propriamente dito, ele é dividido ainda em tecido propriamente dito frouxo e denso. E o denso ainda é subdividido em não modelado e modelado justamente devido à sua função.
O tecido frouxo, como o próprio nome está dizendo, ele já é mais maleável, ele faz parte, por exemplo, da pele, né, da musculatura, então ele é um tecido que precisa de uma certa resistência, mas uma resistência mais maleável. E o tecido conjuntivo denso é aquele tecido que já faz parte, por exemplo, do osso, dos tendões, né? Ele pode ser modelado, no caso dos tendões, que de uma direção só, ele precisa de uma microanatomia que melhore, e também o não modelado, que não precisa tanto desse direcionamento. E os tecidos especiais, que estão presentes na cartilagem, no osso, no tecido adiposo, no tecido sanguíneo, né, fazendo, portanto, o tecido conjuntivo nessas várias funções. Mas isso a gente não vai aprofundar, que vocês viram histologia, né? A gente vai começar a aprofundar, né, agora com relação às suas formações, mas isso a gente vai deixar para um outro vídeo, para não ficar muito grande e vocês não entenderem. Então, até lá.